E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a força peso. Peso, que é uma força de campo. Por quê? A tua distância. Um corpo, independente de estar apoiado na superfície, sofre uma força peso de atração provocada pelo planeta. Então, a força peso é uma força de campo aplicada pelo planeta Terra. Posso falar em peso na Lua? Pode. Força-peso aplicado pela Lua. Posso falar da força-peso no Sol? Pode. Força-peso aplicada pelo Sol. Força-peso, tá? É um nome simplificado ou um apelido para quem? Para força de campo gravitacional. Só que ao invés de ficar falando o tempo inteiro força de campo gravitacional, simplesmente peso. Perfeito. Peso, então, é uma força aplicada pelo planeta. Tá? Essa força é uma força que atua sempre em direção ao planeta. Então, é uma força sempre para o centro do planeta. Tudo bem? Então, no meu cotidiano, ao olhar à minha volta, o centro do planeta está abaixo de mim. Sim? Ora, então eu posso simplesmente, no meu referencial, no meu cotidiano, dizer que é uma força vertical para baixo. Vertical para baixo. Muito bem. Esse peso, essa força-peso, pode ser medida. E a medida da força-peso, então você fala assim, como que eu meço? Ou ainda, qual é o módulo da força-peso? O módulo da força-peso é massa que multiplica o campo gravitacional. Nossa, mas que desenho é esse? Mas simplesmente você pode escrever o quê? P é igual a M vezes G. Força-peso é igual a massa vezes gravidade. Certo? A direção do peso. Então, direção. A direção vertical e o sentido para baixo. Tá, isso no meu referencial. E se eu estiver olhando o planeta de fora? Se a pessoa estiver olhando o planeta de fora, se for um astronauta, para um astronauta o peso continua sendo o quê? Uma força de atração provocada pelo planeta, mas eu não preciso usar a terminologia vertical. Aí o astronauta ele pode falar o quê? Olha, o peso tem a direção do quê? Tem a direção sempre para o centro. Então, o peso tem a direção radial, raio, radial, o raio do planeta, apontando na direção do raio do planeta e apontando para o centro do planeta. Então, radial para o centro. Legal? E aí? Então, peso calculado por essa equaçãozinha. Acontece que peso e massa são coisas diferentes. Peso e massa são coisas diferentes. Perfeito? Quando eu falo massa, massa ela é medida na unidade quilograma. Então, kg. Massa é medida em quilograma. Peso não. Peso é uma força medida na unidade newton. Massa em quilogramas. Peso é newton. Peso é força medida em newtons. Então, peso medido em newtons, massa medida em quilogramas. Que mais eu posso dizer? Em vídeos anteriores a gente até conversou. Massa é uma grandeza escalar, não depende de orientação. Então a minha massa na Terra é a mesma no espaço, é a mesma na Lua, é a mesma em queda, é a mesma dormindo. A minha massa é sempre a mesma. Dentro da água também a minha massa é sempre a mesma. Mas por que eu fico mais leve dentro da água? Por causa do empuxo. Por causa de uma força aplicada pela água e aí você tem uma sensação de estar mais leve. Mas a sua massa não mudou. Perfeito? Então, massa não depende do local. Então, massa não depende do local. O peso sim, porque o meu peso na Terra é 1. Na Lua, o meu peso na Lua vai ser a minha massa em qualquer lugar, a minha massa que não muda, vezes a gravidade do local onde a experiência é feita, onde a medida é feita. Se o meu peso for medido na Terra, o meu peso é a massa vezes a gravidade da Terra. Se o meu peso for medido na Lua, é a minha massa vezes a gravidade da Lua. Perfeito? Então o peso depende do local. Depende do local. O
Que mais? Massa eu meço com um instrumento chamado balança. Massa é medida com balança. Balança, instrumento de medida que mede a grandeza física, a massa. E para medir força, peso, como é que eu meço? Eu meço com um instrumento chamado dinamômetro. Dinamômetro, medidor de força. Perfeito, é isso aí. Então, diferenças entre peso e massa. Peso é força, medida em newtons, é o produto da massa vezes a gravidade do local onde a experiência é realizada. Enquanto massa é uma grandeza escalar, não depende de orientação, quer dizer que a minha massa aqui é o mesmo valor em qualquer outro lugar. Legal? Assim nós temos a definição do que é a chamada força-peso. Perfeito? É isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos tratar todas as outras forças aí. Até o próximo!